Segunda parte do capítulo 8, o fermento dos fariseus. Os fariseus procuram Jesus, a gente estudou isso em Mateus, e pedem a ele um sinal. Jesus havia feito tantos milagres, tantas curas, tantas maravilhas, e eles ainda estão pedindo a ele um sinal que provasse que ele era o Cristo. Só que ele se irrita e diz que não daria sinal. Lá em Mateus, ele diz que daria o sinal do profeta Jonas. Contudo, aqui em Marcos, ele simplesmente diz que não daria sinal nenhum. Ok? Após ele entrar no barco com seus discípulos e saírem dali, Jesus começa a falar com eles para eles tomarem cuidado. Com o quê? Com o fermento dos fariseus. Olha lá o título, o fermento dos fariseus. E começa a falar sobre isso. Só que os discípulos não estão tão seguros quanto a isso, não estão entendendo. Estão achando que Jesus está falando de pão. Jesus está falando de alimento. E Jesus vai até falar com eles, olha, mas quantas pessoas se alimentaram lá na primeira multiplicação? Quantos cestos sobraram? Quantos eu alimentei na segunda multiplicação e quantos cestos sobraram? Vocês acham que eu estou falando de pão? Certamente que não. E aí, o versículo 21 encerra dizendo, fazendo apenas uma pergunta. Como não entendeis ainda? Na seção de Mateus, no livro de Mateus, a gente tem essa diferença. Lá termina dizendo que eles entenderam no final, ou compreenderam no final, ou foi explicado a eles, que Jesus falava do fermento dos fariseus como sendo a doutrina dos fariseus. Já aqui, termina apenas dizendo que, fazendo a pergunta, como é que vocês não entendem ainda? Né? Não tem uma conclusão nessa parte, ok? Então essa é uma diferença. Lá em Mateus, o fermento dos fariseus é a doutrina dos fariseus e está bem explicado isso, está bem claro. Já em Marcos isso não fica claro, pois Jesus termina a sessão aqui com uma pergunta segundo os relatos de Marcos.